Interação de volta, agora nós temos as perguntas que os meninos estão preparando aqui. Quem quer primeiro? Você que pediu primeiro. Eu gostaria de saber qual foi o fóssil mais antigo que Peter descobriu. O mais antigo se situa em volta de 30, 25 mil anos. Possivelmente seja um dente que eles encontrou de tigre-dente de sabre. Possivelmente porque é muito difícil a datação de material encontrado por Lund por ter muito mineral. Não é esse tigre aqui, não? Não é esse? Mais ou menos. Aqui, senhor. Ele descobriu um dentão daqueles grandões. Muito bonito. É um meio dente. Meio dente, né? Vamos lá. Mas pode fazer. Então, Paulo, eu queria saber se tem outras peças como essas que você montou e de onde saiu essa inspiração, essa vontade de fazer tirinhas para crianças? Na realidade, eu sou cartunista, né? Eu já faço quadrinhos há muito tempo. E surgiu do interesse que eu tenho pela arqueologia, astronomia e paleontologia. Sobre as peças, isso é uma exposição que vai junto com o livro para as escolas. E a exposição é dividida com os personagens do Terra de Lund e com os animais da megafauna. Tem uma réplica de uma caverna, onde eu mostro o que são os espeleotemas, como que é o sistema de cavernas para criança e também dos grandes animais que aqui viveram, né, juntamente com os seres humanos. No total, acho que são as 15 peças. Essa é uma delas. Interessante. E tem um projeto que parece que vai virar animação, né? O livro, um estúdio de São Paulo teve interesse no livro e eu fiz uma adaptação da história para transformar em desenho animado. No final do ano agora ela fica pronta e aí eu vou tentar, porque é muito caro isso, uma animação. E aí eu vou tentar correr atrás de patrocínios porque é o primeiro desenho animado que eu saiba que vai aparecer o Peter Lund. Então ele aparece junto com o Brant, que era o que ajudava ele no registro das descobertas, né? E tem que divulgar, né, professor? Porque nós mesmos de Minas não sabemos a riqueza que nós temos aqui nessa área, né? Uma riqueza assombrosa. E eu diria que vergonhosamente continua oculto. Contra o cidadão, porque todo cidadão tem direito à cultura e ao saber, especialmente da própria região. Agora, Lagoa Santa olha, nós temos que conseguir certos trechos que virem monumento mundial. É de uma importância assombrosa. E a população não sabe por quê. Não porque não queira saber, porque não chega a ela. Sabem onde que começou a ecologia, surgida como ciência? Em Minas Gerais, pelos estudos de um aluno de Lund. Durma-se com essa. Então... Vamos lá, quem mais quer? Como as pessoas sabem quanto tempo tem uma pintura rupestre na parede? É muito difícil. As pinturas rupestres que eram feitas com essências vegetais já eram. As que se preservam são as que têm tinta mineral. Por exemplo, argila. Por exemplo, minério de ferro. Agora, a chuva, umidade, etc., vai acabando com elas. A única forma de ter diretamente uma datação é se escorregou um pouco de calcário por cima, encobriu, então a pintura vai ser mais antiga do que esta parte que escorreu, não é? Mas é muito difícil calcular. Como esse projeto Terra de Lund do Paulo, o senhor também já tem N projetos tentando divulgar um pouco essa história, como a gente estava falando aqui. A Rota Lund... o senhor mapeou, delineou todo esse trajeto que a pessoa precisa percorrer para ter um conhecimento dessa história aqui em Minas? Não é só da história, como também vamos dizer assim, da vegetação, do aspecto do calcário, da mineração, dos lagos. E o que tem na rota? Cavernas? Tem cavernas, tem sítios arqueológicos, paleontológicos, tem 3 grutas maravilhosas, começando na PUC pelo museu e acabando em Maquiné, onde tudo começou. O importante é a gente divulgar e as pessoas, e vocês procurarem saber, né, gente? A gente procurar saber, né? Nós vamos agora para um quadro nosso que a gente pega umas dicas com os nossos entrevistados. Vamos lá, prateleira. Paulo, tem algum livro, um disco, uma música que te inspirem, que sejam algo, não precisa ser necessariamente que tenha a ver com o projeto, mas que uma coisa que você acha importante para os meninos?
Tem um livro do Carl Sagan, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. O título pode parecer forte, né? Mas ele fala sobre a ignorância que reina na Terra com a aversão à ciência. Ele fala que a ciência, ela realmente traz a luz, né? É o que o Cartelli estava falando aqui, que praticamente a gente vive em função da ciência. Esse foi um livro que eu sempre leio, estou relendo, que ele fala sobre o que é ciência, e muito interessante para quem está começando agora essa carreira de identificar uma profissão. Esse livro é um livro muito importante. Eu acho que vale a pena quem quiser dar uma lida nesse livro. E o senhor, professor, uma dica para os meninos aí? Uma leitura que o senhor acha interessante? Eu tenho visto da música, então, Chico Buarque, né? Que eu, quando cheguei ao Brasil, fiquei louco com ele, que é um tal de Dorival Caymmi. E que não sei se vocês já escutaram falar alguma vez, não é? Que é as letras de Fernando Brant, que Deus tenha, né? São muito boas. E o Milton Nascimento, que é a prata da casa, não é? E um aluno meu, Egberto Gismonti, um gênio da música. Foi aluno do senhor? Foi meu aluno e continua amigo. Muita coisa boa, né, professor? Vamos agora para mais uma pergunta. Eu gostaria de saber como é que surgiu o seu interesse sobre a paleontologia. De uma maneira meio estranha. Eu não vou dizer, não é? Mas foi um dos piores professores que eu tive na minha vida, foi o de paleontologia. Digo, não é possível. Aí comecei a comprar livros e a ler. E eu que queria mergulhar e fazer biologia marinha, troquei para paleontologia. Tive um orientador maravilhoso, foi Carlos de Paula Couto, o mais famoso paleontólogo do Brasil. E eu fui decolando, igual a pipa que você solta, não é? Fui indo. E, como disse o outro, não é, filosoficamente, foi fundo. O que um bom paleontólogo precisa ter? Paciência, 3 coisas. Paciência e calo de tanto estudar, porque é muito complicado. É uma ciência que realmente te absorve horas e horas e horas. É desanimador você ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas para identificar um dentinho. Tem que ter uma paciência. É como a gente fala, né? Tem que gostar muito, né? Fazer o que gosta, que aí a coisa vai ser bem feita, o retorno vai ser grande, né? Muito obrigada, professor, pela presença aqui. Que o senhor continue fazendo estudos, isso de horas e horas, né, gente? Obrigada também ao Paulo pela presença. Sucesso para o projeto Terra de Lunde. Pela internet é possível ter acesso a tudo, as tirinhas, os quadrinhos. As escolas também que quiserem receber o projeto. Quiserem levar a exposição, é só entrar em contato. Ótimo, Entrar no site terradelunde.com.br. Ótimo. Visitem o museu, né, professor? Está aberto sempre, exceto domingos e segundas. E Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, toda a nossa região de Minas aqui, né? Muito obrigada para vocês também que vieram e participaram aqui com a gente. Obrigada para você que nos acompanha pela TV Assembleia, pelo YouTube, siga o Geração no Twitter. Até a próxima!